Amados irmãos, eu vos saúdo com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, sempre com a ajuda de Deus, trataremos do seguinte tema: Por que sou pentecostal? E, querido obreiro, não se esqueça de algo muito importante. A Bíblia Sagrada não é um simples livro. A Bíblia Sagrada é a inspirada, a inerrante, a infalível, a completa, a eterna e a sempre atual Palavra de Deus. E que o Espírito Santo nos assista na exposição desta mensagem. Amém. Abriremos a nossa mensagem em Atos capítulo 1 e versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Já ouvi dizer que o pentecostalismo é um movimento à procura de uma teologia. Com essa alegação descabida e tendenciosa, querem lançar-nos na vala comum das seitas, das heresias e dos modismos. Os que repetem tal disparate demonstram três coisas: desconhecimento, preconceito e descaridade. Estimulados pela soberba denominacional e acadêmica, recusam-se a conhecer-nos a fé, a investigar-nos a herança cultural e teológica e a cotejar-nos à luz da Bíblia Sagrada, a inspirada e inerrante Palavra de Deus. Tendo em vista esses ataques pretensamente teológicos, grosseiramente acadêmicos e abertamente hostis, apresentarei neste manifesto 12 razões por que eu sou pentecostal. Meu objetivo não é a polêmica, e sim a legítima apologética bíblica. Insta-me o apóstolo Pedro a defender a minha fé de maneira razoável, enérgica e firme, mas sem jamais esquecer-me da mansuetude cristã. Antes santificai ao Senhor Deus em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós, tendo uma boa consciência, para que, naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam do vosso bom porte em Cristo. 1 Pedro capítulo 3, versículos 15 e 16. Primeira razão: eu sou pentecostal porque a minha fé acha-se alicerçada solidamente na Bíblia Sagrada, a inspirada, a inerrante, a completa, a eterna e a sempre atual Palavra de Deus. Se houver ainda alguma dúvida quanto às verdades que professamos, convido os contestatários a examinar-nos o credo, a declaração de fé e o farto material que nos compõe os fundamentos e as proposições doutrinárias e teológicas. Hoje, graças a Deus, cumpre-se plenamente em nós, pentecostais bíblicos, a realidade cotidiana da Igreja Apostólica, conforme registra Lucas, o historiador sagrado. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. Atos capítulo 2, versículos 42 e 43. Segunda razão: eu sou pentecostal porque as proposições de nossa hermenêutica, conquanto singelas, são eficientes e levam-nos a ter uma comunhão mais íntima com o Senhor Jesus. Antes de tudo, acreditamos piedosamente que a Bíblia Sagrada não é um mero livro, mas a inspirada Palavra de Deus, conforme nos assegura o apóstolo Paulo.
Toda a Escritura inspirada por Deus é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. 2 Timóteo capítulo 3, versículos 16 e 17. Outro sim, cremos que o Espírito Santo é o real intérprete das Santas Escrituras. João capítulo 16 e versículo 13. Sendo assim, nosso Senhor, mediante o Consolador Divino, abrindo-nos o coração, leva-nos a compreender, a aceitar e a viver as Escrituras. Lucas capítulo 24 e versículo 32. Logo, à semelhança do eterno Filho de Deus, nós também recepcionamos a Bíblia Sagrada como a inspirada e a inerrante Palavra de Deus. Lucas capítulo 4, do versículo 16 ao versículo 21. Nossa exegese não é dialética nem experimentalista, antes encontra-se fundamentada nesta proposição apostólica. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que o possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. 1 Coríntios capítulo 2, do versículo 14 ao 16. Aleluia. Terceira razão. Eu sou pentecostal porque a minha fé, além de bíblica, possui uma genealogia que remonta ao glorioso dia de Pentecostes em Jerusalém, de acordo com o fidedigno texto canônico. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Atos capítulo 2, do versículo 1 ao 4. As raízes da fé pentecostal acham-se bem aprofundadas no Antigo e no Novo Testamentos. Logo, não se trata de um casuísmo hermenêutico, nem de um artifício exegético ou de uma pretensão teológica. Estamos defendendo uma obra genuína do Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade. Quarta razão. Eu sou pentecostal porque a minha fé, nascida no dia de Pentecostes em Jerusalém, continua a crescer desde então. Se alguém ainda não aceita a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais e ministeriais como realidade bíblica para os nossos dias, que faça uma exegese honesta, fiel e despreconceituosa de Atos capítulo 2 e versículo 39. Porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Ademais, tenhamos em conta que o derramamento do Espírito Santo, profetizado por Joel e inaugurado no dia de Pentecostes, ainda terá um cumprimento futuro e escatológico. Atentemos à palavra de Deus. E há de ser que nos últimos dias derramarei o meu Espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, os vossos jovens terão visões.
E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito, e mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 31. Por esta razão, não podemos aceitar o cessacionismo, porque o Senhor Jesus continua a salvar, a batizar com o Espírito Santo, a curar os enfermos e a operar sinais e maravilhas. E destas coisas eu sou testemunha. Assim sendo, ouso afirmar com toda a confiança hermenêutica, exegésica, teológica e bíblica que o melhor do Pentecostes ainda está por vir. Quinta razão. Eu sou pentecostal porque a minha fé, além de possuir raízes bíblicas, também possui lastros históricos e geográficos que, retroagindo a Jerusalém apostólica, espraia-se até os confins da terra. Se alguém ainda questiona a continuidade do pentecostalismo autenticamente bíblico, que examine, pois, a história da Igreja cristã, e assim haverá de constatar indubitavelmente que a obra pentecostal sempre acompanhou o povo de Deus em sua peregrinação a Jerusalém celeste. Portanto, homens como Tertuliano, Martinho Lutero, John Wesley, Jonathan Edwards, Charles Finney, Daniel Berg, entre outros, foram batizados com o Espírito Santo. Ainda que as denominações tradicionais não o queiram admitir, as evidências históricas não são desprezíveis. Sexta razão. Eu sou pentecostal porque a minha fé não está calcada em bases emocionais ou meramente experimentais. Sua biblicidade vem sendo atestada por homens como Tertuliano e Jack Deere. Tanto o primeiro quanto o segundo atestaram, de forma cabal, quão razoável e lógica é a fé que os pentecostais vimos professando com ousadia e coragem desde o dia de Pentecostes com os santos apóstolos até hoje. Tertuliano, que viveu entre 160 a 220, era um homem que, por ser genuinamente bíblico, jamais desprezou o uso correto da razão. Por esse motivo, não lhe menosprezaremos a fé pentecostal. Afinal de contas, estamos falando do pai da teologia ocidental, a quem devemos vocábulos preciosos e inestimáveis como, por exemplo, substância e trindade. Consideremos ainda sua obra apologética em favor dos cristãos. Quanto a Jack Deere, o que há para dizer? Filho de nossa geração, o pastor Deere escreveu 2 livros nos quais prova categórica e idoneamente que a fé pentecostal sempre esteve presente ao longo da história da Igreja de Cristo. Esse renomado professor do Seminário Teológico de Dallas soube como fundamentar biblicamente os seus livros, surpreendido com a voz de Deus e surpreendido pelo poder de Deus. Sétima razão. Eu sou pentecostal porque a minha denominação, a Assembleia de Deus no Brasil, é uma das igrejas que mais se consagram ao ensino sistemático, persistente e continuado da Bíblia Sagrada. Desde a sua fundação em 18 de junho de 1911, vimos frequentando a escola dominical, a escola bíblica de obreiros e os abençoados cultos de doutrina em todos os estados da federação. Além dessas iniciativas, dedicamo-nos também ao ensino da música sacra, promovendo a formação de orquestras e corais,
por todo o Brasil, de comprovada excelência. Oitava razão. Eu sou pentecostal porque aceito integralmente o Evangelho de Cristo. Logo, não posso selecionar as bênçãos e as promessas que acompanham a salvação de minha alma, pois o Cordeiro nolas garantiu com o seu preciosíssimo sangue. O mesmo Jesus que salva também batiza com o Espírito Santo, conforme assevera com muita clareza o apóstolo Pedro em seu sermão pentecostal. Arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo, porque a promessa vos diz respeito a vós, a vossos filhos e a todos os que estão longe, a tantos quantos Deus nosso Senhor chamar. Atos 2, versículos 38 e 39. Nona razão. Eu sou pentecostal porque necessito do poder do Espírito Santo a fim de levar o Evangelho até os confins do mundo, conforme nos prometeu o Senhor Jesus Cristo, o eterno Filho de Deus. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Atos 1 e versículo 8. No poder do Espírito Santo, os evangelistas e missionários pentecostais plantaram igrejas na Europa, nas Américas, na África, na Ásia e na Oceania. Em nossa caminhada evangelizadora e missionária, o Senhor vai operando sinais, maravilhas e prodígios, conforme Ele mesmo nos prometeu. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão os demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Marcos 16, do versículo 16 ao 18. Não podemos, pois, ignorar os dons e ministérios do Espírito Santo na proclamação do Santo Evangelho. Décima razão. Eu sou pentecostal porque venho presenciando desde a mais tenra infância o derramamento do Espírito sobre os que creem. À semelhança do que ocorrera no dia de Pentecostes na Jerusalém Apostólica, continua a testemunhar, auricular e ocularmente, a ocorrência de batismos com o Espírito Santo, distribuição de dons espirituais e ministeriais, curas extraordinárias e poderosas intervenções divinas em nosso cotidiano. Além disso, podemos relatar também o registro de sonhos, visões e profecias entre os que acreditam que, apesar da apostasia escatológica, estamos a viver uma etapa ainda mais abundante da efusão do Espírito Santo. 11ª razão. Sou pentecostal porque eu mesmo recebi o batismo com o Espírito Santo, evidenciado pelas línguas estranhas, de conformidade com o padrão de Atos dos Apóstolos. Capítulo 2 e versículo 4, capítulo 10, versículos 45 e 46, e capítulo 19 e versículo 6. Racionalmente, acredito na atualidade dos dons espirituais e ministeriais. Outros sim, acredito em prodígios, sinais e milagres, porque os tenho experimentado em meu dia a dia. Por essa razão, afirmo com o apóstolo: cri, por isto falei. 2 Coríntios capítulo 4 e versículo 13. Seguindo as recomendações bíblicas, confronto as manifestações proféticas em nosso meio para ver se estas não contrariam a Bíblia Sagrada.
1 Coríntios capítulo 14, versículo 29. Quanto aos espíritos, provo-os, a fim de conhecer-lhes a origem, pois assim recomenda-nos o evangelista. 1 João capítulo 4 e versículo 1. Zeloso pelo autêntico movimento do Espírito Santo, não aceito as algazarras que vejo entre pretensos grupos pentecostais, pois o culto ao Senhor tem de ser marcado pela santidade, pela ordem e pela decência. 1 Coríntios capítulo 14, versículo 40. O meu zelo, porém, não me fará proibir as legítimas profecias, nem me forçará a extinguir o Espírito Santo em nossas reuniões. 1 aos Tessalonicenses capítulo 5, versículos 19 e 20. O verdadeiro crente pentecostal é, antes de tudo, biblicamente equilibrado. 12ª razão. Eu sou pentecostal porque acredito que o batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais e os ministeriais, as visões e os sonhos, as curas divinas e os milagres autenticamente bíblicos não são monopólio de minha igreja, a querida Assembleia de Deus. A promessa de Atos capítulo 2 e versículo 39 abrange a todos. Ouçamos uma vez mais o apóstolo Pedro. Pois para vós outros é a promessa, para vossos filhos e para todos os que ainda estão longe, isto é, para quantos o Senhor nosso Deus chamar. Logo, a bênção pentecostal é outorgada também aos amados irmãos batistas, congregacionais, presbiterianos, luteranos, metodistas, anglicanos, entre outros servos de Deus. Você, querido irmão, só precisa crer na promessa, aceitá-la e implorá-la ao Senhor Jesus Cristo. Sim, o melhor do Pentecostes ainda está por vir, conforme profetizou Joel. E acontecerá depois que derramarei o meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão, e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se converterá em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Porque no Monte Sião e em Jerusalém estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu, e entre os sobreviventes aqueles que o Senhor chamar. Joel capítulo 2, do versículo 28 ao 32. Concluindo, neste ensejo, parabenizo a Casa Publicadora das Assembleias de Deus pelo lançamento das lições bíblicas de adultos, cujo título é muito oportuno: O Verdadeiro Pentecostalismo. E que Deus continue a abençoar o seu comentarista, pastor Ezequias Soares. Queridos irmãos, voltemos ao cenáculo, porque o Senhor Jesus quer continuar a derramar de seu Espírito Santo sobre todos os que creem. Oremos. Nosso Deus e nosso Pai, Criador dos céus e da terra, e Criador do ser humano, agradeço-te ao Senhor, porque eu sou pentecostal. E tenho certeza absoluta que queres derramar do teu Espírito sobre todos, não somente sobre nós pentecostais, mas sobre os irmãos de todas as denominações. Batistas, metodistas, presbiterianos, anglicanos, enfim, a todos os que realmente creem e passarem a crer, e começarem a buscar a promessa pentecostal. Obrigado, Senhor,
porque estamos prestes a viver a parte mais nobre e mais efusiva do Pentecostes, conforme profetizou o teu santo servo Joel. Obrigado, Senhor, e prepara-nos para a volta de nosso Senhor Jesus Cristo, que não demora. Em nome de quem te pedimos e já te agradecemos, Jesus Cristo, verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Amém.